Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente começa falando que o Sebrae está com inscrições abertas para um programa que vai preparar empreendedores do Sertão Central para uma eficiência na gestão dos negócios e trazer resultados positivos em todas as áreas. O repórter Denis Barbosa tem os detalhes. Empreendedor otimista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. As inscrições seguem até o dia 10 de agosto e são para as empresas do varejo, incluindo microempreendedores individuais, as médias empresas e as de pequeno porte da região do Sertão Central e Litoral Leste. O programa Vende Mais Varejo, ele tem o objetivo de fortalecer e potencializar as empresas de bens e serviços do comércio varejista. Então, o Sebrae entra como um grande apoiador desse setor para que a gente possa realmente levar inovação, levar gestão, profissionalizar cada vez mais e potencializar esse segmento no nosso estado. O Sebrae fez uma escuta em toda a região e ouviu dos empreendedores as suas necessidades. A partir daí, montou o programa Vende Mais Varejo. Ele tem na base 3 eixos, um deles é o de liderança. A gente acredita que para você potencializar o seu negócio, você precisa primeiro passar pela mente do empresário, do empreendedor. E aí nós trabalhamos de forma que esse empresário tenha 4 mentorias, onde vão trabalhar temas como inteligência emocional, gestão de equipes, gestão da mudança e mentalidade estratégica para fortalecer e potencializar ainda mais o líder, que é o empresário. A equipe do Sebrae também está de olho na gestão financeira e na inovação para as vendas de quem vai participar. Nós vamos trabalhar com 2 workshops sequenciais, onde tudo que aprendeu lá é para colocar já a mão na massa dentro da empresa. Então, além desses 2 workshops que vai ser muito prático para aprender ou aplicou dentro da empresa, também tem 12 horas de mentoria para trabalhar as estratégias de vendas. Então, vai ser assim 3 jornadas bem intensas e realmente que vão fazer a diferença dentro do negócio. O acompanhamento com o programa Vende Mais Varejo promete ser o início de um novo momento para os negócios de quem vai seguir na jornada com o Sebrae. Quem tiver interesse em participar, só acessar o site do Sebrae, nossa página, vai ter todas essas informações que eu falei e muito mais. E aí chega direto na gente do regional e a gente fica muito feliz em trabalhar junto com as empresas. Inovação na medicina. Aqui em Fortaleza, um hospital da rede particular está realizando procedimentos dos mais variados com a ajuda de um robô. A novidade chegou a esse hospital na Aldeota há cerca de 30 dias. Durante esse tempo, a unidade de saúde, que pertence a uma rede que integra um dos maiores grupos hospitalares do país, vários procedimentos já foram realizados com um novo aliado, o robô da 20X. Fortaleza tinha uma carência muito grande, né, dessa plataforma, né? E com isso a gente tinha dificuldades e tinha limitações de acessar essa tecnologia, porque de certa forma é dispendiosa financeiramente, né? Então esse investimento do nosso grupo vem popularizar ainda mais a tecnologia e trazer os benefícios inerentes da plataforma robótica nos procedimentos cirúrgicos, né? Então foi uma insistência até minha nesse investimento em saber, em acreditar na tecnologia, em beneficiar os pacientes e ter um acesso mais democrático para todo mundo. Toda a equipe do hospital passou por treinamento e segue em uma rotina de atualização constante com a nova ferramenta de trabalho. O robô pode ser utilizado em vários procedimentos que, de maneira convencional, seriam muito invasivos. O carro-chefe, vamos dizer assim, é a urologia, né? Os procedimentos urológicos, câncer de próstata, tumores renais, alterações anatômicas do rim ou até tumores de bexiga, a gente consegue bons resultados e com benefícios bem satisfatórios para os pacientes. Mas outras especialidades também se beneficiam bastante. Ginecologia, colegas que fazem cirurgia da endometriose, por exemplo, cirurgia bariátrica, cirurgia torácica, tumores de pulmão são muito bem
são muito beneficiados com essa cirurgia, o pessoal da coloproctologia, tumores de intestino. Então, tem uma gama muito grande de procedimentos que a gente pode realizar pelo robô, no caso. De acordo com os especialistas, os riscos de erros durante os procedimentos reduzem drasticamente com o robô. A visualização para o médico é muito melhor com esse novo companheiro de centro cirúrgico. Os braços do Da Vinci X cumprem o comando do médico com precisão. O conforto para o paciente é outro ponto positivo. A gente tem menos trauma cirúrgico, por ser um procedimento minimamente invasivo, menos dor no pós-operatório, uma recuperação precoce e o retorno precoce às atividades laborais, volta para o trabalho mais cedo, volta para a academia. Hoje em dia está muito em alta essa questão de saúde em academia, então volta mais cedo também às atividades laborais. Como já falei, dor no pós-operatório é muito menor, né? E do ponto de vista urológico, vamos dizer assim, puxar a sardinha para o meu lado aqui, a gente consegue dar melhores resultados funcionais. Né? No câncer de próstata, por exemplo, que é a cirurgia mais realizada, a gente consegue diminuir as chances de impotência sexual, que é aquele grande tabu da cirurgia da próstata, e também consegue diminuir a chance de ficar com incontinência urinária. Né? Então, hoje, os pacientes têm esses benefícios inerentes do procedimento robótico. A própria rede hospitalar tem robôs iguais em outras cidades do país onde atua, e Fortaleza tem equipamentos semelhantes. O investimento traz ainda mais qualidade para a rede particular de saúde em geral, uma área na qual a capital cearense já se destaca. Como o hospital é um hospital grande, um hospital de qualidade, eu acho que o robô só veio a somar nesse posicionamento, vamos dizer assim, do nosso hospital. Né? E com isso, quanto mais um robô em Fortaleza, é mais uma concorrência, é mais, vamos dizer assim, briga por valores, por preço, e isso tende também a popularizar. Então, eu acho que ganha, sem dúvida, a população, sem contar que são mais pacientes sabendo do robô, mais pacientes procurando o robô e, consequentemente, né, mais colegas realizando o procedimento. Todo mundo ganha. Uma cearense arretada saiu da nossa terrinha e foi buscar aperfeiçoamento em outro país e hoje ela é uma grande estrela internacional do Muay Thai. Nós conhecemos agora a história de Alícia Rodrigues. Durante a aula dessa turma de Muay Thai, a atleta chega para conhecer alguns alunos e reencontrar muitos amigos que conhecem a trajetória dela, que também começou aqui em Caucaia. Alícia Rodrigues é uma atleta de destaque no mundo e uma estrela de um campeonato disputadíssimo desse esporte, que é um dos mais praticados nos últimos anos também no Brasil. Sempre fui muito bem recebida aqui e rever todo mundo de novo, ver que a galera, mesmo de longe, sempre está acompanhando o meu trabalho, sempre está na torcida, então eu sempre me sinto em casa aqui. O início da carreira dessa cearense no esporte não foi fácil. Ela passou por várias modalidades até conhecer o Muay Thai. Eu já pratiquei capoeira, né, há um bom tempo atrás, então depois fiz futsal, então eu já cresci mesmo assim, no esporte, mas com luta mesmo, assim, com aquele contato, eu achei aquilo incrível. Desde a primeira luta, já achei incrível e eu gosto de competir, sempre gostei, então foi uma coisa assim que me ganhou desde a primeira aula. Ainda era adolescente quando começou a se destacar. Mesmo com tantos desafios, os títulos nos campeonatos que disputava foram chegando. Conquistei o campeonato cearense 2 vezes, né? A gente conquistou isso, Tirão. E depois conquistei meu primeiro título em São Paulo, né? No GP. Fiz 2 lutas no mesmo dia. E depois mais um cinturão aqui, Fortaleza. E aí, cada luta era disputa de cinturão e a galera dando um desafio maior. Voltamos para São Paulo, conquistei outro cinturão lá, né? E logo depois foi quando eu fui para Tailândia. Né? E daí, em 2019, conquistei meu primeiro título mundial lá, que foi no GP também, 2 lutas. E logo depois veio o ONI, conquistei o título do ONI. Alexandre Johnson foi quem viu lá atrás potencial em quem tanto se dedicava. É momento de orgulho, né, pra gente, até porque, tipo, a Alícia quando começou era muito adolescente, né, na verdade era quase criança, né, e é orgulho demais ver até onde ela chegou, né, acho que é o sonho de qualquer treinador, somente qualquer atleta, né, ver basicamente ela viver do que ela ama, né, então é um sentimento indescritível.
Sair dessa nossa região, se destacar no país, no esporte, com tantas dificuldades, já era algo impressionante. Mas sabe aquela expressão beber da fonte? Era o que a Alícia queria e foi o que ela fez. Deixou o Brasil e foi para a Tailândia, onde nasceu o Muay Thai. Aqui era muito difícil lutar, não tinha adversário, não tinha muito evento. Acabou que eu estava quase parando, assim, não sei se eu vou querer isso mesmo, não sei se eu vou conseguir trabalhar com a luta mesmo, né? E daí veio a oportunidade da Tailândia. Além desse cinturão, ela tem outros títulos muito importantes. A atleta da nossa terra foi 4 vezes campeã mundial. As férias pela terra natal, revendo os companheiros de luta, são para comemorar a trajetória, traçar planos futuros e sempre deixar exemplos através do esporte. Tive muitos dias difíceis, sim, tinha muitos dias que eu queria voltar para casa, mas não desistir fez eu chegar onde eu estou hoje, né? Então, acredito que se você corre atrás, se você persiste, acredita nos seus sonhos, se você luta por eles, você pode conquistar. E acontece nesse sábado, dia 10, das 8h30 da manhã às 13 horas, aqui em Fortaleza, a primeira edição do workshop Tramas da Maturidade Feminina. O objetivo é conversar de forma honesta e profunda com especialistas de diversas áreas sobre a longevidade, o viver mais e melhor e as diversas transformações pelas quais passam as mulheres contemporâneas ao longo do percurso do amadurecimento. Quem explica mais para a gente sobre esse workshop é a psicanalista Rosiane Patriota. Ela esteve aqui na TV Otimista e conversou com o repórter e jornalista Lucas Albano. Muito bacana esse workshop, eu queria entender de onde surgiu essa ideia tão importante, né? Isso. Essa ideia nasceu da conversa, uma conversa informal entre eu e minhas sócias, a Fernanda Cruz e a Juliana Calazans, também psicólogas e psicanalistas. Nós temos a clínica Tear de Significantes e é uma clínica de psicologia que atende todos os públicos, né, que já tem um objetivo de tratar o estudo, a clínica, e a gente então pensou, por que não trabalhar isso com outros saberes, fazer uma troca de saberes com outras áreas. Então, pensando nisso e pensando no que nos atravessa como mulheres 50 mais, 40 mais, temos de todos os tipos, a gente pensa, por que não trabalhar uma questão tão relevante para a sociedade, né, para as mulheres de uma forma geral. E então, é um workshop que acontecerá no dia 10 de agosto, de forma presencial aqui em Fortaleza. Então partiu de uma necessidade até pessoal de todas vocês, né? Exatamente, foi um atravessamento do qual a gente conversava sobre essa questão de como é envelhecer nesse mundo, nesse mercado de trabalho, né? Como é passar por todas essas transformações que o corpo passa, como é sustentar, não é, esse corpo que é tão cobrado pela sociedade, que é tão cobrado pelo outro, né? Então, que a gente envelheça, mas envelheça bem. Então, pensando nisso, é uma realidade de muitas colegas, da nossa própria, né? Somos mulheres 50 mais. Então, o objetivo era isso, era que a gente pudesse travar um discurso, um diálogo com outras áreas do saber. E para isso nós estamos convidando pessoas que vão nos inspirar para poder conversar conosco sobre esse tema que é super relevante. E o que é que você espera que mude a partir do workshop, a partir dessa conversa? Qual é o principal intuito da mudança? O nosso grande objetivo com o programa, diferente de muitos que já existem, que é aquela coisa de expressão dialogada, aquela palestra dita, a gente vai fazer o que a gente chama de uma experiência vivencial. As pessoas vão passar por uma transformação. A gente quer que as pessoas, de fato, passem por lá e façam uma análise de como estão vivendo, de como estão trabalhando essa sua maturidade, né, de como estão se percebendo nessa situação. Então, nós vamos trazer 3 tópicos que são assim, extremamente relevantes, como o primeiro painel vai ser o corpo e longevidade, né, e aí a gente vai trabalhar sobre toda essa transformação pelo qual o corpo acontece, né, o que esse corpo suporta diante de tantas cobranças, diante de tantos enigmas que a sociedade nos coloca. Logo em segundo momento, nós vamos ter a incidência da cultura, né? Então, como essa mulher no mercado de trabalho, qual é a mulher hoje? Quem é essa mulher atual? Quem é essa mulher que se comporta nessa atualidade e que ainda precisa ser produtiva, né? Precisa dar bons resultados e tal. Logo no terceiro momento, a gente vai ter os afetos na vida real.
Então, a ideia é que a gente possa, através dos nossos afetos, das cápsulas que são protetoras, né, dos afetos que a gente tem, nossa família, nos nossos laços sociais, que a gente possa fazer algo de produtivo a partir disso. Então, a grande experiência que a gente espera, né, na realidade, o que a gente espera é que as pessoas possam sair transformadas, não só ciente de que escutaram várias coisas, mas que estão transformadas, que possam passar por essa transformação pessoal. Isso é fundamental para o futuro de todas vocês e de todas as mulheres da sociedade, né? Sim, com certeza, porque é um mundo onde parece que envelhecer é sinônimo de luto, é sinônimo de desgaste, é sinônimo de, né, é o oposto da beleza. Parece que ser belo é ser jovem sempre, e a sociedade nos diz que não, a gente pode sim. Hoje a mulher de 50 anos não é a mesma mulher de 50 anos atrás, né? Das nossas mães, de nossos avós. Então, existe sim uma transformação e que a ideia é que a gente realmente possa atingir com todos esses outros saberes, né? A gente vai ter outros profissionais que vão estar construindo conosco um jeito singular de ser mulher na atualidade. E uma transformação que vai seguir acontecendo ao longo do tempo. Isso, exatamente. E eu adorei quando você falou nossa primeira edição. Sim, nossa primeira vez falando disso, né, de um tema tão de extrema relevância, né, na sociedade. Então, assim, de uma certa forma vai ser a nossa primeira edição, porque o que nós estamos sentindo assim do mercado é que isso era algo que era um tema que estava sendo de alguma forma buscado, necessitado. Então, parece que essa nossa experiência profissional e pessoal e nesse diálogo a gente pôde atingir ao público, é o que nós estamos sentindo e a gente espera que seja um excelente evento. É edificante, né, falar sobre esse assunto. Sim, exatamente. Essa questão da maturidade, né, das transformações pelas quais passam, não só no corpo, mas psiquicamente, né? Como amadurecer, como envelhecer de forma saudável, como não entender a velhice como algo que seja constrangedor, depreciativo, negativo, muito pelo contrário. Né? Pode ser muito enriquecedora, pode ser um momento de transformação maravilhoso. Agora, é preciso que primeiro a gente se conheça enquanto mulher, a gente compreenda o que é que a gente espera de nós mesmos. A gente precisa ter esse autoconhecimento e não é à toa que é um grupo, né, foi um grupo todo formado por psicólogas, psicanalistas, que a gente atende nosso consultório. Muitas demandas, né, referentes a esse assunto. Então, passou por uma questão pessoal, mas passou também por uma questão de demanda de consultório. É ciência e fatos pessoais, né? Sim, exatamente, exatamente. Aliás, isso faz muita diferença, né? Porque você tem de um lado a experiência sensorial dessas mulheres, sim, como você, por exemplo, como a senhora, isso, e também o apoio científico que a psicanálise dá para esse processo, né? Exatamente, para a gente entender que ser mulher é um processo de construção, né? Você não, como disse Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Então, é um processo contínuo, crescente, sempre em evolução. E se a gente não tem esse processo de conhecimento, esse trabalho pessoal, essa análise pessoal, a gente fica à mercê do que o outro vai ditar para a gente, do que o outro enquanto sociedade, enquanto boas práticas, né? O que é bom, dicas, e aí dizer o que é bom disso, o que é bom daquilo. Não, você que vai formar o seu singular, o que é bom para você. Então, cada mulher pode viver a sua maturidade de uma maneira extremamente singular. Né? Mas a gente não precisa estar solitária. É verdade. E esse workshop tem essa proposta de trabalhar juntas. Né? Por que se cuidar tem que ser um ato de coragem? A gente se questionou muito sobre isso, que é muito dito, que se cuidar é um ato de coragem e que a gente precisa ter coragem porque é um processo. Não precisa ser dessa forma. Não precisa ser feito né, com esse tipo de exigência. Rosiane, como é que faz para participar do workshop, para finalizar? Pronto. Nós temos Instagram, sigam, né, a clínica Tem Arte Significantes, tem todos os nossos folders, os nossos cards, né, informações. Né? Hoje a gente entra num Forms, que você na hora que faz a inscrição, tem um link que lhe leva para o Forms, faz uma breve inscrição. E aí você anexa o comprovante, que é uma taxa de adesão, e participa conosco de um excelente evento. Agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques.
E este mês de agosto é marcado pela campanha Agosto Lilás, uma iniciativa nacional que tem como objetivo conscientizar e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sobre esse assunto eu converso agora com a advogada especialista em direito da família, Carolina Barreto. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a vocês pela presença aqui, mais uma vez. Pois é, falando desse mês agora em agosto, lembrando dessa campanha tão importante, né? E a gente batendo nessa tecla que precisa, infelizmente, estamos falando sempre, né, do combate à violência contra a mulher. Como é que tem sido, não só a garantia de direitos, mas também a punição necessária para que as mulheres consigam se sentir um pouco mais seguras nesse país? A violência doméstica contra a mulher e a violência contra a mulher de toda natureza, ela é uma matéria bem antiga, é algo que já vem sendo tratado há muito tempo, mas é algo que a gente já vivencia também há muito tempo e vem sofrendo no passar dos anos, no passar do tempo, muitas mudanças, muitas melhorias para que realmente a gente possa ter uma valorização da figura feminina na sociedade, na família. Inclusive, um dos mecanismos de violência doméstica contra a mulher hoje que temos extremamente eficaz é a própria Lei Maria da Penha, né? Que foi uma homenagem a uma biofarmacêutica cearense, que é a Maria da Penha, e dá nome à própria lei, né? Após ter sofrido diversas tentativas de homicídio pelo seu marido. E essa lei hoje, ela traz diversas proteções, diversos quesitos que agregam realmente proteção a condutas violentas contra a mulher, e não só violentas no sentido físico, mas no sentido patrimonial, emocional, psicológico, sexual. Então, é uma lei hoje muito importante na nossa sociedade. Pois é, e falando nessa violência patrimonial, né, que é silenciada muitas vezes, as pessoas questionam por que essa mulher não saiu de casa, por que essa mulher não levou os filhos para outro lugar, enfim, né? Mas é muito mais profundo, né, essa realidade, por muitas vezes, né? É porque hoje a realidade da mulher que sofre violência doméstica, ela não é uma realidade na qual eu posso dizer que existe a plena possibilidade dela se livrar de imediato daquela violência, né? A mulher que sofre violência doméstica, muitas vezes ela não tem recursos, quando tem recursos, esses recursos são subtraídos pelo cônjuge dentro de uma violência patrimonial. Tem a questão dos filhos, que pesa muito, por isso que eu sempre digo em todas as palestras, locais que eu vou, o assunto que eu abordo, e é muito importante uma rede de apoio para aquela mulher que sofre violência doméstica. E essa rede de apoio, ela não é só uma amiga ou um familiar. Hoje, os órgãos públicos, ele tem uma rede de apoio enorme. A própria Delegacia da Mulher, você tem lá atendimento psicológico, é encaminhada para atendimento psicológico. No ano passado, inclusive, foi criado, salvo engano, em 2023, a Procuradoria da Mulher. Né? Então, hoje a gente tem uma Procuradoria Especial da Mulher que trata de casos de violência doméstica. Então, é muito importante que tenha esse amparo para que ela possa se desligar. Que nem sempre esse desligamento ele é gradativo, ele é imediato, geralmente ele é gradativo, pela quantidade de dependências que tem dentro daquela relação de violência. Pois é, e aí falando nisso, como é que a gente tem trabalhado, a gente falando agora desse mês de agosto, né? As campanhas de conscientização, de fortalecimento desse movimento. Como eu digo, é um mês que deve ser evidenciado o ano inteiro, porque a violência ela não começa e termina em agosto, né? É um mês de conscientização. Eu até digo que é um mês de divulgação, para que as pessoas conheçam mais sobre a proteção à mulher, sobre a violência doméstica contra a mulher, porque às vezes até os sinais que a mulher dá, eles não são evidenciados com clareza, porque falta informação, falta comunicação. A sociedade ainda pensa que a violência é aquela física, aquela mulher que apanha, aquela mulher que sofre aquela violência no corpo, na pele, mas ela não é. Muitas mulheres são degradadas com outros tipos de violência que foram acolhidas hoje pela Lei Maria da Penha, e isso é muito importante. Então, o que a gente vê hoje é realmente um mês repleto de evidências de que a violência doméstica ela tem que ser cessada e quando ela existir, ela tem mecanismos para ser combatida. Pois é, a gente falando disso, né, vem o mês de março, mês da mulher, né, e aí todo mundo falando da importância, enfim, acaba março e às vezes nem acaba março, né, a gente já vê casos aí pipocando de violência contra a mulher absurdos, né, praticamente, infelizmente, todo mês a gente vê, né, esse tipo de situação
e parece que é difícil, né, de tentar modificar esse quadro, né? Até do entendimento, como você me falou, da mulher entender que aquilo é violência, né? Muitas vezes ela acha que é normal, tudo bem, né, que é a obrigação dela prover a paz em casa, né? E se aquilo não está acontecendo, a culpa é dela, pelo contrário, né? Então, esse olhar de informar a mulher sobre isso também tem sido muito importante, né, nesse sentido. A sociedade, ela hoje tem colocado a mulher num patamar de uma sobrecarga muito grande, né? Hoje exige que a mulher trabalhe, cuide dos filhos, fique linda, vá para academia, cuide da louça, cuide da casa, cuide do humor, e é uma sobrecarga gigante, muito grande. São muitas exigências que pairam sobre a mulher. Eu digo que as mudanças, elas não trazem mal. A opinião das pessoas não trazem mal. O que traz mal é o excesso de opinião sobre determinados assuntos. Então, hoje existe um excesso de exigência sobre a mulher. E muitas vezes, com aquele excesso de exigência, a mulher às vezes se submete a determinadas situações porque às vezes nem força tem para lutar e sair daquela situação. Quando você fala sobre o mês da mulher, eu sempre sou chamada para dar muitas palestras, falar sobre o assunto, que é um assunto que eu realmente, além de ter um domínio, eu tenho amor por esse assunto. Mas o mês das mulheres, quando ele inicia, eu sempre falo nas empresas, olha, é um mês de homenagem às mulheres, mas não há nada melhor do que homenagear uma mulher dizendo para ela e para toda a sociedade que ela não merece ser violentada de jeito, de modo algum, e que ela merece um lugar de destaque e cuidado especial na nossa sociedade. E não adianta comemorar o Dia da Mulher e continuar com a violência doméstica como se ela fosse normal. E você falou muito bem falado. O que você disse foi o que realmente acontece, falou muito bem. A mulher ainda tem aquele dia de se comemorar, mas há realmente um esquecimento em relação à postura que ela assume dentro da casa, dentro da família, e é necessário ter esse alerta não somente no mês de agosto, mas também no mês de março, em todos os anos, mês do ano. A gente tem um movimento, queria até conversar um pouquinho com você com relação a isso, a gente tem um movimento aí nas redes sociais muito grande, plataformas de conteúdos rápidos, né, de redes sociais, de vídeos, enfim. A juventude, as meninas, sobretudo, as meninas, as crianças fazendo skincare, né, cuidando do rosto com produtos altamente não indicados, né, para o rostinho delas, que nem precisa, né, já são lindos por si só, né. Mas não só isso também, mas a questão da mulher troféu, né, a esposa troféu, né, a gente tem agora também essa temática muito forte de vídeos de mulheres que acordam 5 horas da manhã e já fazem o cabelo, maquiagem para fazer o café da manhã da família. Tudo bem fazer isso, né? Mas de que forma essa realidade que nem é nossa, né? Muitas vezes são mulheres de fora, de outros países que têm condição de fazer isso e fazem por escolha própria. Trazer essa realidade para cá, né? Uma vez que a mulher já é sobrecarregada por si só, e essa ideia de que eu tenho que estar linda, eu tenho que me acordar 4 horas da manhã para me maquiar, ficar bonita, porque meu marido ainda está dormindo. Tudo bem quem queira fazer isso, né? Mas que risco essa realidade tem trazendo para cá, para o Brasil? É um risco enorme, é um risco presente, é um risco evidente que ele já existe. As pessoas querem exigir realmente tudo isso que você falou, mas é uma sobrecarga enorme. Hoje é muito comum o divórcio. Famílias se dissipam com muita facilidade, mas não há uma visão sensata, não há uma visão humana sobre a condição da mulher dentro daquela família. Uma mulher lá em casa, eu digo logo, me ame feia, porque eu não vou estar o tempo inteiro me arrumando e sendo perfeita porque eu não sou. E a mulher não é perfeita como o homem não é perfeito. Então, essa sobrecarga sobre a figura feminina tem trazido uma consequência além do que nós estamos falando aqui, que são a degradação das famílias, porque as partes que estão envolvidas dentro daquele casamento não resistem tanta pressão, tanta cobrança, e como você mesmo disse, esse modelo que é trazido de outros países, a gente tem que ver a qualidade de vida que determinadas mulheres vivenciam numa experiência social e dentro da nossa sociedade. Hoje as mulheres são provedoras, mães, atletas, fazem o mercantil, cuidam da limpeza, é muita coisa. Se não tiver uma visão delicada, sensata, humana sobre essa situação,
o nosso futuro é viver o combate à violência doméstica, porque ele deve ser intenso e constante, né? Tem que ser inaceitável. E a gente vai sim ter famílias se degradando, porque o ser humano não tem resistência para tanta cobrança, principalmente uma mulher. E até a imagem que passa também para os jovens, como um todo, as meninas também, como sendo, esse é o exemplo que eu tenho que seguir, e os homens, esse é o exemplo da mulher que eu tenho que procurar, né, que eu tenho que ter na minha vida, né, então são exemplos irreais, né, a gente não acorda bela todo dia, né, às vezes a gente nem vontade tem de levantar direito, né, e seguir a vida, né, e tudo mais, e aceitar a diferença do outro, né, a mulher sobretudo. E aí, esse serviço que é feito, ao trabalho da lei com relação a Maria da Penha, com relação ao que tem conquistado, né? O tanto de mulheres que têm acordado e visto que, poxa, o que eu estou sentindo aqui, isso que eu estou tendo na pele não é amor, né? O que está acontecendo aqui não é amor, isso aqui, o amor não dói, não machuca, né? Não fere, não chora, não faz a gente duvidar, né? De si próprio, né? O amor é outra coisa, né? Exato. O amor é solidário, né? O amor, ele é colaborativo, ele é pleno. Não há uma mulher perfeita. Essa busca da mulher perfeita, ela traz realmente uma sobrecarga enorme à mulher. E assim, hoje os mecanismos, inclusive públicos, eles têm um resgate enorme de mulheres, principalmente mulheres de baixa renda, que são as que mais sofrem com esse tipo de violência, para poder resgatarem elas para uma nova vida. É isso que tem que ser feito. As mulheres têm que ser resgatadas para uma nova vida. E não viverem em meio a uma violência, viverem em meio a uma vida na qual a perfeição que se busca alcançar, ela nunca vai existir, né? E vai degradando ali aquela figura, e ela vai acabando muitas vezes, como nós falamos agora há pouco, se sujeitando a certo tipo de violência, e não é mais o que hoje a nossa sociedade prega, né? Porque a mulher é muito importante para a sociedade. Ver aqui eu e você, duas mulheres nessa entrevista maravilhosa, há um tempo atrás, talvez nem fosse um destaque tão grande como você é hoje, uma excelente profissional, maravilhosa. Então, assim, a mulher tem um papel importante na sociedade. E isso aí deve ser valorizado, não somente pelas famílias, como principalmente pelo poder público. Obrigada, somos, né? A gente cresce juntas, né? Isso é uma levantando a outra, segurando na mão e seguindo firme, né? Carolina, queria, para a gente encerrar aqui, você lembrar para quem está assistindo, ao primeiro sinal de violência, seja psicológica, patrimonial, né? Patrimonial, queria que você lembrasse bem o que é uma violência patrimonial e qualquer sinal, o que essa mulher deve fazer. E a primeira coisa que ela deve fazer é uma rede de apoio. A rede de apoio, eu sempre digo, às vezes algumas mulheres me procuram sozinhas e eu pergunto, qual é o seu rede de apoio? Você tem alguém te apoiando? Tem alguém para te abrigar? Muitas vezes até para a gente poder tirar um cônjuge, um ex-cônjuge, né, do lar, fazer o afastamento do ex-cônjuge do lar, aquela mulher precisa de um local para ficar, precisa de um abrigo, precisa ser protegida. Então, assim, você tem uma rede de apoio? Quando tem uma rede de apoio, busque. Aqui, por exemplo, eu sempre encaminho, sempre me acompanho a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira. Lá ela vai passar por uma triagem, vai ter um atendimento, vai pedir a sua medida protetiva. A medida protetiva, todos pensam que é só um afastamento, e não é. A medida protetiva tem um leque de inúmeras proteções. Pode arbitrar uma pensão de alimentos, pode trazer um bloqueio de transferência de patrimônio, ou seja, eu posso trazer àquele ex-cônjuge a proibição do direito de vender o patrimônio dele, ele não pode vender o patrimônio para evitar a violência patrimonial. Diversas coisas que são aplicadas ali dentro, a depender de cada caso, trazem uma proteção enorme à mulher, porque a medida protetiva funciona, né? Se tiver a medida protetiva, você pode considerar que está dentro de um campo de proteção bem maior. Então, o mínimo que a pessoa pode ter hoje, como iniciativa, é ter uma rede de apoio, procurar a Delegacia da Mulher, obviamente, procurar um advogado ou, para quem não pode, a Defensoria Pública. A Procuradoria hoje da Mulher também é um campo de atendimento excelente e pode ajudar muito a mulheres que sofrem violência doméstica. Tá joia, muito obrigada pela conversa, sempre muito enriquecedora. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme estar aqui na sua presença. Sou sua fã. Ah, e também, muito obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Tchau, muito obrigada. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques.
Uma recente fiscalização apreendeu no Porto do Pecém, na região metropolitana de Fortaleza, 12 mil kits de transmissão que não apresentavam a certificação obrigatória do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 23 toneladas de peças falsificadas para motos foram apreendidas. A ausência da devida certificação impede a verificação da conformidade dos kits de transmissão com as normas de segurança, qualidade e desempenho estabelecidas no Brasil, representando um risco potencial para os consumidores. Para entender sobre esses riscos, o jornalista Lucas Albano conversou com o advogado Eduardo Ribeiro Augusto. Confira. Prazer conversar com o senhor, doutor. Lucas, o prazer é todo meu. Explica pra gente por que é importante combater essas peças falsificadas. Existe uma questão legal muito importante a ser discutida, né? Com certeza, Lucas. A importância de fazer esse trabalho de combate a esse tipo de prática, ela está situada na seguinte questão. Esse tipo de irregularidade, muitas vezes, é uma irregularidade oculta, é um vício oculto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o produto em si, aparentemente, ele tem um ar de legalidade, ele tem um ar de regularidade. Mas, na verdade, quando você coleta esse produto e submete esse produto aos testes necessários, fica claro que ele não atende determinadas características que são muito importantes para garantir a segurança do usuário. Ou mesmo ele engana o consumidor. Ele anuncia um determinado tipo de característica ou de qualidade, mas na verdade o produto não tem essa qualidade. Nesse caso, especialmente, a gente se referiu a peças de moto. No entanto, infelizmente, esse tipo de problema, ele atinge os mais diversos ramos do setor e da indústria e da economia brasileira. E, ao longo da entrevista, eu poderia citar vários outros exemplos para que fique mais claro o entendimento. Quem é que deve ou deveria, doutor, fiscalizar essa situação? Olha, a Receita Federal, por ser um produto importado, a Receita Federal possui essa legitimidade. Nós gostamos de afirmar que a Receita Federal, ela atua como um escudo protetor da sociedade brasileira. A Receita Federal não pode ser enxergada apenas como um órgão de recolhimento de impostos. A Receita Federal protege a sociedade brasileira contra produtos defeituosos, contra produtos irregulares e também protege o mercado, protege a concorrência leal. E a concorrência leal é muito importante a fim de garantir o recolhimento de impostos e o desenvolvimento de empregos aqui no Brasil. Como é que, além da fiscalização, a população pode ajudar a combater esse tipo de crime nas mais variadas frentes possíveis? Olha, a população, ela tem que desconfiar quando a oferta ela é muito, ela chama muito a atenção, especialmente em relação ao preço. Quando o preço é muito baixo, quando o preço do produto anunciado é muito baixo, via de regra tem alguma irregularidade por trás desse preço. Então esse é o primeiro ponto que tem que ser checado, que tem que ser avaliado. E também é muito importante saber a origem do produto, saber quem é a empresa responsável por aquela marca, por aquele produto, se é uma empresa que tem como característica e como costume respeitar as regras e as normas brasileiras. Doutor, qual é a lei que protege o cidadão ou a lei que pode punir quem comete esse tipo de crime? Olha, a lei que protege o cidadão é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor brasileiro contra esse tipo de produto, contra esse tipo de prática. E da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, ele pune
aquele empresário que coloca um produto no mercado que não respeita as normas técnicas e os regulamentos do IMET. Qual é o histórico desse tipo de apreensão que a gente viu recentemente? Isso vem acontecendo com frequência? O senhor vem percebendo um aumento do potencial de fiscalização ou mesmo até da percepção do consumidor a problemas relacionados a produtos falsificados? Sim, esse tipo de apreensão ele vem se tornando cada vez mais frequente. Por quê? Porque a iniciativa privada, as associações de classe, os sindicatos, a indústria brasileira e também aqueles importadores que trabalham de forma séria, de forma regular, eles vêm se aproximando cada vez mais da Receita Federal do Brasil para reportar práticas suspeitas de irregularidade. A Receita Federal do Brasil tem a competência para apurar e fiscalizar esse tipo de prática. No entanto, os empresários, a indústria que está no mercado, que vive o mercado, muitas vezes tem melhores condições de identificar esse tipo de prática. Então, atualmente é cada vez mais comum, cada vez mais natural a indústria séria, a indústria que respeita as regras do jogo, pedir ajuda para os órgãos de fiscalização para que a fiscalização seja feita de forma mais séria, de forma mais apurada, de forma mais técnica. E por essa razão, esse tipo de apreensão vem se tornando cada vez mais frequente. Isso é muito bom. É bom para o Brasil, é bom para o consumidor e é bom para o empresariado que trabalha de forma leal e justa. Doutor, existe uma questão aí, a questão do imposto, por exemplo, né? Que um produto falsificado ou que não cumpre os devidos processos legais de formatação mesmo, ele passa a não pagar determinados impostos e esses impostos poderiam e ajudam a proteger a nossa legislação, o nosso país, né? Explica um pouco para a gente como funciona essa questão tributária em relação a esses produtos falsificados. Perfeito, Lucas. Você tocou num ponto que é muito importante, né? Que é o recolhimento de impostos, é o recolhimento tributário. O que acontece no Brasil, e eu repito isso e ressalto, em todos os setores da indústria brasileira, não tem um setor que não sofra com esse tipo de questão, são as chamadas importações subfaturadas. O que seria uma importação subfaturada? Muitas vezes, o importador, aquele que não trabalha de forma séria e leal, ele declara um valor fictício da mercadoria. Então, por exemplo, a mercadoria custa $10, ele vai lá e declara $2 na declaração de importação. E aí o que acontece? Todo o recolhimento de imposto ele é feito com base em $2, quando ele deveria ser realizado com base em $10. Então, essa é a chamada prática de subfaturamento, que é uma prática muito comum e que a Receita Federal vem se esforçando e realizando o melhor trabalho possível para tentar combater esse tipo de prática. Mas no que toca à questão tributária, hoje em dia o que mais afeta a indústria nacional e os importadores leais e regulares é a prática de importação subfaturada. Eu posso explicar com mais detalhes, caso seja aqui do interesse da nossa audiência. Claro, doutor. Pode prosseguir com a explicação, por gentileza. Perfeito. A importação subfaturada, ela se dá da seguinte maneira. Existe um conluio, uma parceria ilícita entre o importador e o exportador da mercadoria. Novamente citando o exemplo de $10 o produto, o preço do produto. O exportador, ele vai receber o valor cheio, ele vai receber os $10 pelo produto. No entanto, a pedido do importador, ele vai fornecer uma nota, uma invoice, no valor de $2. E, de novo, o recolhimento de todos os impostos devidos nessa operação de importação vai se dar sob a ordem, sob a ótica dos $2. Então, existe uma economia
significativa no recolhimento do imposto, com base nessa prática ilícita. E claro que essa economia ela é desviada para o preço final do produto, e por isso que o produto chega no mercado brasileiro por um preço muito baixo, muito difícil de concorrer com esse tipo de prática. Quer dizer, aquele empresário que respeita todas as regras, que trabalha de forma correta, de forma justa, ele se encontra numa situação de extrema dificuldade para concorrer com esse tipo de prática, que eu repito, isso ocorre em todos os setores da indústria brasileira, infelizmente. E lembrando que esses impostos que seriam recolhidos, pelo menos na teoria, eles devem ser utilizados em ações de educação, de saúde, serviços básicos para o cidadão, né? É preciso acreditar, claro, que eles deveriam ser usados para isso. Se eles são usados para outra finalidade, aí é outra questão. Mas legalmente eles estão ali à disposição ou deveriam estar para esses serviços, e é nisso que o cidadão tem que acreditar na hora de pagar seus impostos e estar em garantia com a lei, né, doutor? Perfeito. De acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Código Tributário, parte, sim, desses impostos deveria servir para o Estado prover os serviços básicos para o cidadão, né? Educação, saúde, segurança. Então, a teoria está prevista dessa forma. Eu acho que a gente tem que acreditar na teoria e fazer com que os impostos devidos sejam recolhidos e, principalmente, sejam recolhidos com base no preço e no valor correto da mercadoria que está sendo importada. Doutor Eduardo, em todo esse assunto entra também a questão, por exemplo, de uma empresa ou um cidadão, CPF ou CNPJ, que seja vítima de o recebimento de peças falsificadas. Como proceder a partir desse momento? Olha, a falsificação, ela é um crime. É crime você falsificar um produto no Brasil. Falsificação seria você reproduzir uma marca, uma patente, sem autorização do titular. Isso é uma prática criminosa, especialmente quando o produto pode colocar em risco a saúde e segurança do consumidor, no caso, uma peça de moto, por óbvio. Ao se deparar com esse tipo de situação, quando existir uma suspeita de que o produto possa ser ilícito, possa ser falsificado, o ideal é que esse sujeito, essa empresa ou essa pessoa física, ela faça uma comunicação ao PROCON ou mesmo até à delegacia de polícia, relatando essa suspeita e pedindo uma apuração em relação à situação. A ajuda profissional de um serviço advocatício é muito importante nesse momento também, né? Para dar as garantias legais que a vítima vai passar a não ser réu da situação, né, doutor? Exatamente. Nesse caso, a assessoria jurídica, ela pode entrar dos dois lados, né? Ela pode entrar tanto em relação à vítima, né, que é o consumidor que adquiriu o produto ali de boa fé e acabou sendo enganado, como também a assessoria jurídica ela pode entrar em relação àquela empresa que está tendo a sua marca ou a sua patente, a sua propriedade intelectual sendo usada de forma ilícita, que essa empresa também é vítima, porque essa empresa também está tendo a sua marca, o seu nome inserido num produto que tem uma origem duvidosa, tem uma origem desconhecida, tem uma qualidade desconhecida. E nenhuma empresa quer ter a sua marca ligada a um produto que tem uma origem e uma qualidade desconhecidas. Qual é a tipificação legal de um crime como esse de falsificação, como a gente viu nessa questão das motos? Qual é a punição que pode ser aplicada, doutor? Olha, a punição, especialmente nesse caso, né, como ocorreu? O produto foi apreendido e foi destruído, e, além disso, a própria Receita Federal do Brasil ela pode instaurar um procedimento contra esse importador, um procedimento
para apurar a responsabilidade dele nessa situação. Isso pode ter desdobramentos para essa empresa, tanto na esfera tributária, como também na esfera penal, uma vez que a Receita Federal pode também comunicar ao Ministério Público essa situação para que o Ministério Público apure a responsabilidade dos sócios, das pessoas físicas que compõem essa sociedade em relação a essa prática. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.